Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Léo, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi, e comigo para mais uma transmissão ao vivo, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal, os que estão aqui, os que estão nos vendo, os que nos verão depois no episódio. Sempre muito bom estar com vocês, sempre muito bom estar nesse barulho de feira, não é? Quando a gente faz essas gravações, tem esse ruído de feira e nossa volta. Esse clima, joia. Bom, e essa é a nossa terceira FESPA, fazendo gravações para Ondas Impressas. A primeira foi em 2021, onde a gente fez um evento aí aberto para o público. A gente falou sobre personalização e estamparia digital com o Thiago Ferrarese e o Felipe Sanches. Foi muito legal. 2022 não teve FESPA, né? Aí a gente fez a gravação na Expo Print. E em 2024 a gente fez uma gravação com o Arnaldo Pérez, Neo Band, o Marcelo Giovanelli e o Wesley Ferreira. E a gente volta esse ano, o Arnaldo Pérez, da Neo Band, está novamente com a gente, né? E a gente tem também o Felipe Chaves, da IEFA, e o Rafael Machado, da Cerilon. É isso aí, mas antes de batermos o papo com eles, vamos falar um pouquinho da feira. Vamos. Né? Como é que a gente viu essa feira? Exato. Bom, essa é a 10ª edição da FESPA Digital Printing, da FESPA Brasil. Ela está 23% maior do que em 2024, ocupando todo o pavilhão azul. Inclusive, eles tiveram que deslocar a praça de alimentação para um outro espaço para poder abrir, né, áreas para os expositores. Conversando com as pessoas, andando pela feira, perguntando, e aí, o que você está achando da FESPA? O pessoal, mas ela está menor, né? Mas ela está menor, e eu ouvi de 3, 4 pessoas que me acharam estranho isso, porque ela não está menor, ela está maior, 23% maior do que o ano passado. Fui conversar com o Ale Kise, o diretor da feira, e a explicação que ele tem encontrado para isso é que tem uma outra feira do setor que acontece no meio do ano, que acontece aqui no Expo Center Norte, e a memória das pessoas era essa. Mas a FESPA está maior, 23% maior. É uma feira voltada para comunicação visual e impressão digital e suas múltiplas vertentes aí. Bom, a gente está neste ano, a gente tem 750 marcas e mais de 150 expositores. Falando com o Ale, ele me contou que nos 2 primeiros dias o público foi 5% maior do que nos 2 primeiros dias do ano passado. E no ano passado, ao todo, são 4 dias de feira, né, gente? Foram 24.080 visitantes únicos. Bom, estamos falando aí de um mercado, né, Hamilton? Um mercado que em 2023, mundial, ele girou 4,7 milhões de euros, segundo o FESPA Print Census, que é uma pesquisa mundial. Essa pesquisa foi feita em 2023, não teve o ano passado, né? E depois eles vão soltar aí mais para frente. E é uma pesquisa feita com 120 países. Isso aí. Então, vamos dar uma olhada no geral, comparando FESPAs com FESPAs, tá certo? A gente pegar as últimas 2 FESPAs antes dessa, nos outros 2 anos, e essa. Essa, olhando e entrando aqui, ela parece um pouco diferente das outras, né? Claro, é uma feira... tem foco em comunicação visual, mas ela tem foco em sublimação, ela tem foco em soluções de personalização, né? Interessante que é uma feira que você encontra muitos empreendedores e pequenos empreendedores, mas dentro do universo da impressão. É um pessoal que está começando a empreender. Ontem mesmo eu estava lá com o meu livro, que eu estava... não lançando, vendendo aqui lá no stand. Aí veio uma pessoa, né? Uma designer, ela veio, uma moça que veio falar comigo e falou, deixa eu ver esse livro, porque eu estou interessado, porque eu estou até fazendo um curso de design. Eu falei, mas por que? Você trabalha na área gráfica? Falou, não, é que eu comecei a fazer embalagens artesanais em casa, né? Embalagens personalizadas, eu estou me apaixonando por isso, estou entrando. Eu estou fazendo uma impressão em casa, estão entrando um volume maior, eu estou imprimindo
um pessoal que tem máquina. Eu quero entrar nesse mercado. Você encontra muita gente assim que tem isso, tá certo? Quer dizer, então, ela é uma feira que atende isso também, atende envelopamento, como a gente viu, tá certo? Mas e essa área, e é uma área de burburinho, vou chamar assim, né? De gráfica rápida, de pequenas coisas, de soluções, que sempre ocupou um grande espaço da feira. Eles continuam aqui, e continuam, só que ele espaçou mais pela entrada mais forte das grandes marcas que estão aqui, a maioria delas está aqui, onde também equipamentos, né, um pouco mais parrudos também, não necessariamente, eu ia falar de impressão comercial, não, dando alternativas a gráficas comerciais que estão buscando diferentes mercados, segmentos, etc. Então, a gente já vê máquinas um pouco mais parrudas em termos de, por exemplo, de rótulos, alguns que atendem pequenas tiragens, mas com soluções interessantes. Máquinas que trabalham em segmentos além desses que a gente Exatamente. falou. Mas esbarrando em impressão industrial, o que é importante, impressão funcional, além, evidentemente, da impressão têxtil, que parece um pouco menos que nas feiras anteriores, mas está um pouco mais espalhado, né? Eu senti falta de um pouco mais de impressão têxtil e uma coisa que eu senti falta também de mais destaque para a área de sustentabilidade, né? Alguma coisa mais evidente, focada em sustentabilidade. Mas deixa eu falar uma coisa. Outra coisa que me chamou a atenção nessa feira foi a quantidade de eventos paralelos. Sempre há, sempre tem, mas a desse ano, de forma geral, foi mais um número maior de eventos paralelos trazido por as marcas ou por entidades. As marcas promovendo eventos paralelos. Exatamente. Então isso foi interessante, que mostra um pouco, não sei se já é um reflexo que a gente já vem desde anterior à Drupa e depois em Drupa, queira ou não, o setor gráfico aumentou o seu nível de investimento em 2023, especialmente 2024. Eu sempre repito esse número. Falei isso outro dia para um diretor-geral de uma das marcas ontem, conversando com ele, que ele não tinha esse número. Eu falei, o Brasil importou em tecnologia o ano passado, eu me entusiasmo. Não é que eu seja palmeirense e italiano, mas é o que eu falo. Mas, enfim, quem importou o ano passado mais de $1 bilhão de equipamento, fora o que comprou internamente. Isso mostra uma recuperação do mercado de produtividade, etc., que fatalmente também se reflete nessa feira em função da oferta, por isso que as marcas também vieram. Lógico. Tá certo? Não, é verdade, é verdade. E agora, você sentiu falta de sustentabilidade? Eu senti falta de uma ênfase maior para a sustentabilidade, certamente. Porque... E foi uma coisa que a gente conversou com o Neil Fenton, uma entrevista com ele, com o Daniel Sunderland, que vai ser o próximo presidente da FESPA Mundial. Nós batemos um papo com eles ontem, vai estar inserido depois no episódio, tá certo? E o Neil falou uma coisa interessante. Aliás, a FESPA é uma organização interessante. Né? Vocês vão ver, ele vai explicar o que é a FESPA, porque entender o que é, né? Porque muita gente não sabe o que é a FESPA em si, né? Que isso não é só o nome da feira. Pois é, a FESPA ela reúne cerca de 30 associações, né, de diferentes países, né, em diferentes países, que faz de 6 a 8 eventos ao ano, e que cria uma comunidade. Na verdade, eles estimulam uma comunidade no sentido de troca de informações, experiências, etc. Eles têm uma organização central, mas todo o comando também é feito por impressores. So, Daniel, pleasure to be with you here. Thank you. So, explain a little bit about FESPA. What's the FESPA Association is? Because a different kind of association. You are a manager, but have printers around it. So FESPA is 63 years old. 63. It's a federation of associations. We have 37 national associations, and they have 14,000 members, and all of those members are printers. So Daniel, for example, is part of the Mexican Association and is a printer representing the Mexican Association, as well as being on the board of FESPA International. So we are a community of the biggest and the most interesting
and forward-thinking printers in the world. That's cool. How many trade shows you have around the world? We have between 6 and 8, depending on the year, and every year we're going for more and more things. Daniel, you are the next president. You're a president-elect. That's right. That's right. Gonna be your term from May on. You're gonna be in Berlin. That's right. Yes, yes. Next May. I will start in May in Berlin during the FESPA show in Berlin, which is going to be fantastic. It's the biggest of this year. Yeah, it's the biggest of the shows that we do around the world, and it's a great opportunity because usually, and this year is no exception, a lot of the companies have all of their newest technology and a lot of launches during the show in Berlin. So everyone is there, and we have companies from all over the world, from the Americas, from Asia, from Europe, of course, and everyone is there. And we're going to have a lot of printers from around the world there. There's going to be a lot of Latin printers joining us at Berlin, and we're really happy and excited to start there. E na entrevista com ele, ele é o CEO, ele é o executivo da FESPA, nós perguntamos o que emana mais das feiras ultimamente, ele fala, o pessoal está buscando aplicações com sustentabilidade, aplicações de inteligência artificial e está buscando inovação e alternativas, e acho que faltou um pouquinho mais de você tem razão, sustentabilidade por aqui. And being all over the world, we have a very good image of the market. You can see how the market is going around FESPA show. I think there's basically 3 main themes which are happening no matter where we are in the world. The first is sustainability. That's a very important thing, and it depends on where you are in the world about the level of importance, but it's certainly normally in the top 3. Then you have automation, and what do we do with automation with regard to the print and the wide format print space, and of course the textile printing space and those sorts of areas. And the final thing really is about AI and how AI can be used. So those are the 3 main themes that our printers around the world are asking questions about, they need more knowledge about, and that's what FESPA's here to do, is to share that knowledge for those 3 topics and many others we come up. I think the final thing that we would say is that it's looking at niches and how you explore those niches, and FESPA is there to say these are the opportunities, this is what you need to do, and most importantly, here are people that have done this and you can learn from, because FESPA is a community. If you want to find out how to do a certain type of technology or a certain type of market, anywhere in the world, we have the experts who can help people. Mas vamos falar um pouquinho de equipamentos, fazer uma análise daqui do que a gente viu em relação aos equipamentos e as soluções que estão aqui. Milton, o que você achou? O que você pode destacar aí? Sem falar de marca especificamente, sim, mas falando do tipo de equipamento, quer dizer, equipamentos que hoje cada vez mais podem trabalhar com diferentes substratos sem tratamento, tá certo? Não só incrementando o branco, mas como outras cores e fluorescentes, isso é algo crescente. Inclusive, relevo na própria impressão, a gente viu diferentes aplicações na feira que podem ser usadas. Isso. Evidentemente que você tem também espalhado pela feira, plotters de sublimação, aplicação direta, o DTG, né, direto à roupa, ou direto ao tecido, etc. A relevância do uso da inteligência artificial para o acerto e ainda maior velocidade no acerto de máquinas, tá certo? Maior integração do workflow, tá? E diferentes tipos de acabamento para todos os gostos e tamanhos, né? De recortes, de vincos, eu vou derrubar esse copo na mesa. Estou percebendo, vincos, gente. De tamanhos, de corte vinco, etc. Eu acho que deu para ter uma visão geral de quem está buscando esse tipo de solução. Maravilha. Bom, agora vamos chamar aqui, que já estão conosco aqui para nossa conversa, o Arnaldo Pérez, nosso amigo, parceiro, patrocinador, querido, vedete, Arnaldo Pérez, e também aqui para essa conversa o Felipe Chaves, nosso novo grande amigo, gerente de vendas da EFI no Brasil, especialista em impressão digital e responsável pela implementação de soluções tecnológicas em gráficas de diferentes portes.
Queridos Arnaldo, Felipe, muito bom vocês estarem aqui com a gente nessa gravação ao vivo. Obrigado, Prazer ter Tânia. vocês Obrigado, aqui. Milton, pelo convite. Obrigado, Arnaldo. É para mim sempre um prazer estar com vocês, trazendo informações, divulgando cultura, segmentos de mercados novos e ver uma feira maior, né? Como você falou, Tânia, com mais alternativas. Eu notei a questão das palestras, a Abigraf aqui lançando a Abiconv, né, que é fantástico, que vai dentro da Abigraf vai ter um braço de comunicação visual falando com os associados, né? As grandes marcas que o ano passado eu fiz um pontinho, falei, olha, tá faltando, venham. As grandes marcas aqui com equipamentos já de um porte mais elevado, né, para atender um público que vai exigir mais da impressão digital, né? E também o mundo além da impressão, né? Que aí entra o DTF, a parte de caneca, essas questões que envolvem não só o papel, o adesivo, o plástico, mas envolve chaveiro, caneca, tecido, né? Eu chamo o novo mundo de impressão das coisas. Exato. Coisas, é verdade. Muito bem, muito bem. Maravilha. Esse é o novo mundo. A gente viu bastante coisa ali no pedacinho que é a EFI, Cerilon, tá, né? Então você vê um público, a impressão que eu tenho que é um público maior até do que na participação do ano passado. A gente não parou um minuto, então você vê uma crescente, né? O pessoal buscando novidades, buscando tecnologia. É a primeira vez que a EFI está trazendo equipamentos da família Vutec, né? Que são equipamentos industriais, né? E você vê uma demanda crescente das empresas buscando isso. Então, eu acho que é um momento bacana, né? Um momento propício, todo mundo buscando novidades, tecnologia. Acho que a indústria gráfica só tem a crescer com tudo isso, né? Maravilha. E aproveitando essa sua deixa, Felipe, porque vocês estão lançando a Vutec M3H aqui na feira, tá certo? O que diferencia esse equipamento em relação ao que está no mercado? Então, Hamilton, a gente já tem a EFI, né, Vutec é conhecida por ter plataformas industriais, né? A M3H é uma plataforma nova com um sistema de cabeças de impressão que nós trouxemos lá do mundo têxtil, cabeças de altíssima produção, para você ter uma performance muito bacana, né? Então, é uma máquina hoje que na categoria em que ela se encontra, é a máquina mais produtiva, mais rápida e de maior performance que a gente tem. Então é um produto UV LED de nível industrial, não é uma máquina de entrada para o mundo industrial, né? A gente vinha nos últimos 2 anos promovendo uma marca de entrada da EFI e aí resolvemos esse ano trazer já uma máquina para quem já está no mundo da impressão e que está buscando alta performance, né? E foi um sucesso, né? Tem sido muito bem aceita, é uma máquina recentemente lançada nos Estados Unidos, e já temos aqui no Brasil clientes que vão poder usufruir dessa tecnologia, né? Agora, deixa eu te perguntar, o que diferencia essa máquina? Porque eu tô procurando uma máquina com esse perfil. Por que ela é melhor do que a do concorrente? O que ela tem de especial? A Vutec, a EFI, né, ela tem muito assim o DNA de inovação. Então a gente desenvolveu, como eu falei, lá da tecnologia do tecido. Então, eu estou usando hoje cabeças de impressão que são maiores, mais rápidas, mais produtivas, com uma montagem de máquina, um frame de máquina muito mais leve, muito mais clean, para que você tenha alta performance. Então, para quem que é essa máquina, qual é o público que a gente destina? Quem já está no mercado de comunicação visual, impressão de embalagem, corrugado, que quer ir um pouco mais além. Então, eu já tenho equipamentos de entrada, eu já tenho equipamentos mais produtivos, mas eventualmente não high-end, mas eu quero estabilidade, eu quero produção contínua, eu quero alta performance. Essa é a máquina que a gente está posicionando hoje como uma nova plataforma da Vutec EFI. Entendi. E foi por isso, Arnaldo, que você escolheu? Sem dúvida. Aqui. Inovação é com a gente, né? A questão de pioneirismo, de novas aplicações, né? Nós começamos o mundo da comunicação visual com a Vutec em 94. Nós trouxemos uma Vutec de 5 metros, airbrushing, que fazia 6, 12, 18, 24, 36 dPIs.
E o mundo não conhecia isso. 36 dp's até, Airbrush. Não, e o mundo não conhecia, né? Quando nós compramos a máquina de 5 metros, eu me recordo muito naquele momento que visitávamos cliente e os caras, quando nós saímos, eles são loucos, né? Da onde apareceu esses caras, né? Eles surgiram da onde? E realmente nós retomamos a Vultec agora, né? Com esse perfil que o Felipe colocou sobre pioneirismo, sobre um novo equipamento, eu diria com um perfil de custo-benefício excelente. Ele vai atender a produtividade em altíssimo nível, né? Aqui na feira é uma coisa bastante interessante, né? Quando você pega o folheto da máquina e você vê a velocidade, e normalmente você fala assim, não, essa velocidade é metade. É normal isso. Que é o que, né, normalmente acontece. Todo mundo, né? Porque não é vendável essa velocidade, né, que todo mundo divulga. A máquina chegou aqui no domingo, né? E começaram a rodar, né? Aí eu recebi um vídeo, a máquina rodando a 320 por hora. Lá na ANEL, você tá falando? Não, aqui essa máquina que chegou é a nossa. Essa aqui é a nossa. Máquina de feira, que a gente nem fez todo o fine tuning dela, né? Como assim? Então, aí você olha assim, ó. Só para você acompanhar, máquina 320 por hora rodando aqui, ó. De verdade. De verdade. Então, Caramba. realmente para nós que nesse momento nós buscamos algo industrial, de alta velocidade, para o mercado de MPDV, em cartão, papelão, polionda, né? É o equipamento ideal para que a gente consiga performar na ponta com um custo competitivo, porque a nossa busca é de offset. A nossa busca é chegar no offset, mas imprimir em digital. Então, esse é um legado que o mercado, os fabricantes estão buscando, né? Chegar com impressões grandes, estou falando de folhas de 1,80 m por 2,50 m. Hoje eu rodo um display prateleira com uma folha de 1,80 por 2,50 de uma vez só. Né? Imprint. Caramba! E é isso. Uau, hein? M3H, esse é o... Isso aí. Esse é o nome. E a Neoband é a primeira empresa da América Latina a ter essa plataforma nova da Isso é EFI. legal, Como eu falei, hein? a gente lançou essa máquina em setembro do ano passado nos Estados Unidos. Ela foi inicialmente aberta para o mercado americano. Em janeiro nós tivemos o ok para poder comercializar mundialmente e a Neoband foi a primeira e vai ser a primeira empresa a ter o equipamento na América Latina. A gente comprou e ficou aguardando os Estados Unidos liberar. Falando, isso aí. Pode vender para eles. Pode vender, pode mandar agora. Eu fico pensando, o que representa isso para a EFI, considerando que o Arnaldo tinha opção de chineses, outros europeus, etc., mas vocês lançaram a máquina e já venderam. O que isso representa Para a gente, Hamilton, foi assim. A gente sabia que esse projeto ele seria um divisor de águas, porque a gente está trazendo uma tecnologia nova e a gente precisava de alguém, de uma empresa que pudesse endossar isso, né? E a Neoband, ela é uma referência. Então, assim, todo mundo, né? Quando a Neoband começou a pesquisar, todo mundo queria, obviamente, vender equipamentos, nós também. E aí, quando a gente... corrida. Mas, vamos lá, vamos todo mundo para a disputa. Quando a gente começou a evoluir e tudo mais, a gente ainda não tinha, nós começamos a falar no final do ano passado. Eu não tinha autorização para falar sobre M3H e vender M3H. Então a gente falou, gente, pessoal, o board americano, seguinte, é uma empresa referência no mercado, muitos anos, que está há muito tempo com equipamentos feitos na China, né? E abriu, está buscando marcas diferentes, marcas high-end, marcas ocidentais. É a nossa chance. Não podemos perder. Não podemos perder, porque nós vamos já lançar uma tecnologia nova, uma plataforma nova e um cliente referência nacional e internacional também, porque é conhecido fora. Então foi uma junção de coisas. E aí a gente começou, depois dessa conversa, finalzinho do ano, falou, Arnaldo, seguinte, a gente não falou dessa máquina, mas nós temos uma máquina. E aí falou, é mesmo? Eu falei, e essa a performance. Falei, não é possível. Delícia, hein? Que delícia! Vamos lá. Assistimos uma demonstração direto da fábrica online, né? Exato. Porque a máquina não estava liberada. Né? Então, a fábrica mostrou, e aí um cliente beta, né? A gente chama de beta site nos Estados Unidos, gentilmente se conectou conosco e falou, eu já estou com a máquina, eu sou EFI,
eu sou Vutec, mas eu já tô com a máquina aqui. E aí o Roberto da Carpa falou, mas e aí, o que você acha? Ele falou, peraí. Pegou o telefone e falou, vou lá na produção. Olha aqui, ó, rodando aqui, ó, e produzindo, e ele... No detalhe. Quer dizer, no detalhe. nada preparado, no ato. Não. Não, ele estava sentado Ele no tava escritório sentado, e ele falou, nunca- não, então toma, só um minutinho aqui. Eu vou lá. Vou lá na produção. Que legal. E isso foi fantástico, porque mostrou, assim, não estava nada combinado, mas o cara falou, tá bom, se vocês querem ver, eu vou mostrar como Vamos vai ver ser a a real. realidade. Tipo de trabalho entendeu? que eu faço, a velocidade que eu Isso aí. opero, as facilidades, né, as questões que envolvem a parte de engenharia. Né? Sem problema, abriu a máquina, aqui é fácil, acesso, né? Sensacional. É isso aí. E Felipe, Legal. né, seguindo esse fio aí, como é que você vê o futuro da impressão digital? Eu sei que fazer futurologia não é uma coisa boa, mas pelo menos aí para os próximos 5 anos, quais caminhos você vê para a impressão digital? Tá, então a IFI hoje, assim, a gente tem 2 divisões. Na verdade, nós temos 3, né? Tecido, impressão têxtil é muito forte, né? Principalmente porque a gente comprou uma empresa italiana, né? Mas a gente vê cada vez mais as aplicações UV LED crescendo para diferentes segmentos, desde a embalagem, desde a gráfica de embalagem, papel cartão tradicional, podendo usar a impressão digital para aquelas tiragens, sabe aquelas assim, puxa, eu faço aquelas tiragens grandes para um cliente importante, mas ele também me pede aquelas pequenas, só que aquelas pequenas é muito caro fazer o setup, custa muito, perco dinheiro. Hoje ele tem alternativa, ele tem impressão digital com qualidade fotográfica, qualidade excepcional, que essa impressão pequena também vai representar para ele atender ao cliente e também ter sua margem de lucro. E aí, no mundo da comunicação visual, PDV, impressão de papelão, que tem crescido muito, a gente tem apostado muito numa tecnologia que nós fomos talvez um dos primeiros a desenvolver, que é o Single Pass, com uma plataforma chamada Nozomi. É uma máquina em escala industrial, acima do que a gente está vendo aqui, para a gente imprimir milhares de metros quadrados com qualidade fotográfica por hora. Então, Caramba. é um equipamento, né, e uma tecnologia que é basicamente assim, é um offset, só que eu tiro os castelos analógicos e boto castelos digitais. E aí, a aplicação de papelão foi a primeira que a gente desenvolveu. Então, o que a gente está vendo é essa tecnologia cada vez mais estando presente, né? Obviamente, é uma tecnologia ainda cara, porque a gente está falando em uma escala de equipamento muito maior, mas as empresas que estão buscando alta performance, que estão já nesse mercado, a tendência é que comecem a olhar para isso. Isso já é uma realidade fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, e não vai demorar para que isso se torne uma realidade aqui. Então, assim, aplicações de chapa, aplicações de folha, eu acredito que num horizonte não muito longo, o Single Pass vai ser o padrão e o Multipass, que é o que a gente vê aqui, vai ser para as exceções. Aquelas aplicações em bobina que não tem como eu transformar em folha, ou uma aplicação em tecido que não tenho como transformar em um talho ou folha. O Single Pass é o que a IFI tem visto mundialmente. Eu vou pedir uma explicação muito rápida. Single Pass e Multipass. Explica para quem está ouvindo a gente. Excelente Rapidíssimo. Pergunta. Multipass, o carro se movimenta e vai formando a imagem em passadas, certo? Multipass. É o que muitas e provavelmente quase todas as empresas que estão aqui têm. Single Pass, as cabeças, as barras são fixas, só o que se movimenta é o substrato. Pensa numa impressora offset, Tânia. Entendi. O castelo tá fixo. Certo. O que a gente fez? Tira a rolaria castelo analógico, coloca a cabeça de impressão para eu ter impressão sob demanda, 100% variável e com qualidade hoje equivalente a offset. Maravilha. Só um detalhe Felipe, importante, quando fale. ele fala, ele é modesto, quando ele fala muito mais do que o que está aqui, né, de velocidade, é muito mais. Muito mais. Muito É muito mais, mais. E aí o importante Dá é uma que... escala pra gente, vai. Ele puxou da escala aí, Então, a vai. gente tá Dá o falando... número, Então, Felipe. vamos dar um número. Aqui o Arnaldo falou assim, essa máquina está imprimindo com qualidade fotográfica, qualidade vendável a 300 metros quadrados hora. 300 A metros Nozomi quadrados hora. pode chegar na mesma qualidade, ou até melhor, dependendo, né, do que está buscando, a 8.000 metros quadrados Por hora. hora. Pouquinho. Pouquinho. Eu falei que ele estava sendo modesto. Qualquer coisa. E o importante é Já que eles vi. já têm a máquina no Brasil. Tem uma máquina Tem uma instalada máquina. aqui. São 76 instalações mundiais. Tem uma aqui no Brasil.
produzindo milhões de metros quadrados por ano, essas máquinas, né? E fomos um dos primeiros, e hoje o market share, o maior, é da EFI, porque a gente começou com isso lá da cerâmica. Nós compramos empresa de cerâmica, lembra que eu comentei? A gente comprou uma empresa de cerâmica lá na Espanha, que tinha a tecnologia, porque qual era o diferencial? Eu preciso manter uma chapa estável. Você imagina uma chapa passando nessa velocidade? Não pode pegar numa cabeça de impressão, porque eu destruo a máquina. Arrebenta. Então eu precisava ter tecnologia que me permitisse, em altíssima velocidade, manter o material estável e imprimir. E aí outra coisa, como é que eu imprimo? Eu só tenho uma chance de imprimir. A chapa, ela vai passar uma vez e acabou. Aqui, se eu tiver um problema, é multipass. Numa próxima passada, eu posso corrigir. Na chapa, não. No single pass, não. Então, a tecnologia que está envolvida nisso é bem complexa, e a EFI apostou nisso e hoje tem sido Mas isso é outra história, né? E tem variações. Eu conheço a Nozomi desde o lançamento lá fora, mas e ela tem variações extremamente interessantes. A gente viu na Drupa com o acabamento, o acoplamento da Nozomi com o acabamento, a P5, a X5. X5. É um negócio fantástico. É fantástico. Você criar as caixas ao momento, diferentes caixas. Exato. Ao momento que dá a entrada. Muito bom. Esse equipamento é uma coisa assim, quem olha fala, não é possível. Foi assim, modéstia à parte, foi a sensação da Drupa. Foi. Outro episódio, gente. Outro episódio, hein? Isso aí. Felipe, super obrigada. Obrigado por você estar aqui. Agora a gente vai com o parceiro, outra ponta dessa história, né? Super obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigadão. Obrigado, Felipe. E aí, Rafael Machado, executivo de vendas da Cerilon. Ao vivo, é assim mesmo. É isso aí. Se aproxima aqui, aproxima da gente. Maravilhoso. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Hamilton? Como é que tá? Bom, contaram, um passarinho me contou que nos 30 primeiros minutos do primeiro dia de feira, vocês venderam uma M3. Conta pra gente. É isso mesmo? Essa é uma boa história, né? É? Tudo é uma história, né, Arnaldo? Storytelling. Exatamente. Lembrando que é sempre storytelling, não storytelling. Na verdade, esse cliente já é um cliente nosso, né? É um cliente que se tornou cliente recentemente. E a venda, na verdade, ela aconteceu antes da feira abrir. Antes da feira abrir? Com 30 minutos antes da feira abrir. Recebemos o cliente, como ele já é um cliente nosso, a gente já tinha dado um briefing para ele do equipamento. Seria um equipamento para ampliar a produção dele. Ele tinha feito um investimento conosco em uma EFI apenas 1 ano e pouco atrás, e esse equipamento já deu um bom resultado para ele. Nós acompanhamos os clientes de perto, né? Então falamos, vai ter um equipamento novo com uma produção bem interessante, vai lá ver, talvez a gente possa até fazer algum negócio, até uma troca, quem sabe, estou vendo que você está crescendo. Ele falou, poxa, legal, vou lá ver sim. E a hora que ele viu o equipamento, viu funcionando, viu acontecendo, ele virou para mim, aí ele me surpreendeu. Ele falou assim, não, eu não vou trocar minha máquina, eu vou comprar essa máquina também. Uau, hein? Aí o olhinho fez. Vai adicionar essa máquina ao parque. Então foi uma grata surpresa e ficamos bem felizes, porque no final das contas o que a gente tenta fazer sempre é dar uma consultoria para que o próximo passo das empresas sejam mais acertados possível para que aconteça isso, para que possam prosperar, crescer, né? Então esse foi um bom histórias de início de feira. E só completando uma história do início de feira, que não tem a ver aqui, mas só para mostrar a força da FESPA, né? O Ale me contou também que o pessoal de 3D, o pessoal da 3D Dera, contaram para ele que o estoque que eles tinham trazido acabou no primeiro dia e eles foram correndo pegar mais material porque eles não estavam preparados para o volume. Eu te digo que eu encontrei ontem um diretor da América Latina de uma das grandes marcas que não está aqui, uma das poucas que não está aqui. E ele se mostrava absolutamente surpreso de ver. Eu falei, olha, você precisa olhar um pouquinho melhor os números do mercado brasileiro porque a coisa está quente. Tá certo? Rafael, aproveitando aqui, como é que você vê
Como é que você vê a parceria com a EFI e o impacto que a máquina Vutec com a M3H deverá ou poderá ter no mercado brasileiro? Muito bem. Bom, nós, como o Arnaldo comentou no comentário dele, né, sobre o começo da Neoband com a Vutec, depois a Vutec se tornou EFI. A Cerilon, ela começou com a EFI há 9 anos atrás e nós começamos por um outro caminho, né? Nós começamos um processo, vamos dizer assim como a Vutec já foi muito forte no país, teve um momento também que ela saiu ficou um pouco fora de cena, e aí começamos um trabalho com eles e vemos construindo isso ao longo dos últimos 9 anos. Desde o início, o nosso propósito foi focar no pós-venda, porque nós entendemos que a venda ela é uma consequência, né? A venda do equipamento industrial muitas vezes é feita uma construção aonde nós não vendemos. Na verdade, o cliente ele acaba entendendo como que esse equipamento vai se encaixar no negócio dele, como que ele vai trazer o resultado, e ele acaba chegando à conclusão natural de compra, né? Então, hoje o nosso momento com a EFI, eu diria que nós estamos no nosso melhor momento, porque hoje nós já temos uma boa base de equipamentos instalado. Eu diria que 60% das nossas vendas para clientes que já são clientes. Então, acho que esse é o resultado, né? É o resultado do sucesso. Isso também nos ajuda com os novos clientes que vão entrando. Então, sempre olhando para a parte de assistência técnica, a parte de suprimentos, né? Nos detalhes, né? No final das contas, o que importa é estar próximo, né? E o resultado ele é consequência. Então, é um bom momento para nós com a EFI. Deixa eu te falar, eu trabalho muito com os números da Smithers da Inglaterra, que é uma consultoria que mede o setor gráfico mundial, a gente tem uma muito boa relação com eles. Recentemente, eles projetaram, até o final dessa década, um crescimento mundial do valor da impressão digital em 5% ao ano, que é acima, apesar dela ser menor no mercado, evidente, mas ela é acima do que as máquinas analógicas tendem a crescer. Então, tomando esse número geral, como é que você está vendo o crescimento de vendas de impressoras digitais no Brasil? Vamos lá. O que eu estou vendo é algo que a nível mundial também acontece, né? Então, existe hoje uma série de clientes que estão crescendo. Alguns começaram no negócio e foram adicionando equipamentos de baixa produtividade e, de repente, eles olham para a produção e começam a enxergar, poxa, eu tenho 6 ou 7 equipamentos, mas quando entra um trabalho maior, eu não consigo ter uma capacidade produtiva real. E alguns clientes até comentam com a gente o seguinte: tenho medo de pegar alguns trabalhos, porque como que eu vou entregar? Eu fiz um orçamento e estou com medo de vender. Caramba. Difícil, né? Não acontece comigo. Não acontece, né? Não, isso eu lhe garanto. Então a gente tem acompanhado uma tendência mundial que cada vez mais as empresas estão procurando equipamentos mais produtivos, um parque gráfico mais enxuto, né, para tornar cada vez mais a empresa mais dinâmica, né, e com isso competitiva também, né. Então essa é a receita. Você consegue traçar um perfil do cliente? Quem está buscando impressão digital hoje? Olha, hoje existe aí uma necessidade de contas que estão, clientes que já começaram na impressão digital e começaram a enxergar oportunidades, porque o mercado vai se desenvolvendo, vai surgindo novos produtos, novas mídias, novos tipos de trabalhos, né? E algumas empresas que têm equipamentos de baixa produtividade começam a olhar para esse tipo de orçamentos e, ao formar o seu custo, a primeira pergunta é: eu consigo entregar no prazo que o cliente está me solicitando? Então, muitas vezes não é nem só o custo e sim o prazo. Entendi. Né? O segundo ponto é, muitas vezes as empresas não conseguem
entender como que determinada empresa consegue executar ou fazer um orçamento com um preço menor, mas ele olha o seguinte, como a capacidade de produção dele é baixa, o tempo de produção dele é alto, então ele tem que computar um tempo muito grande da operação dele nesse orçamento e, consequentemente, ele não se torna competitivo. Então ele fala, poxa, eu preciso otimizar o meu processo. Então existe hoje uma série de clientes que estão enxergando isso e já enxergaram, falaram, poxa, para eu poder mudar de patamar, para eu poder ser mais competitivo, ser mais eficiente, eu preciso ter uma tecnologia que me suporte a isso. Basicamente é isso. Arnaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes dessa aquisição, vocês estavam usando basicamente equipamentos chineses. Certo? Quer dizer, o que mudou e o que você espera que mude a partir da entrada dessa VUTEC na produção? É você otimizar a fábrica, né? Você atingir um nível de produção alto, industrial, confiável, né? Quando você fala em equipamento chinês, né? Nós trabalhamos muitos anos, o nosso parque gráfico cresceu nesse segmento, né? Com equipamento chinês, você tem a opção de comprar um equipamento high-end ou 3 chineses. Sempre assim, né? É o mesmo valor, eu compro 3, né? Então, ok, mas esses 3, você multiplica o teu trabalho por 3. Então você tem, mas eu tenho redundância, eu tenho quebrou uma cabeça, eu tenho a outra rodando, tá? No nível que a gente chegou de produção, vendas, a gente não tem mais como contar com essa redundância, né? Nós estamos com 14 máquinas rodando 24 horas, 7 dias por semana. Então agora a gente precisa fazer a redução, como o Rafael falou, diminuir para aumentar. Diminuir o tamanho de máquina, mas aumentar a produtividade delas. Então, neste quesito, a VUTEC entrega exatamente o que a gente quer. Alta produtividade com menor volume de equipamentos e confiabilidade, né? Porque você precisa... Exatamente, porque você não tendo a redundância, apesar de que a gente vai buscar essa redundância natural, você fica exposto ao que o Rafa falou. Eu peguei, mas não vou entregar, né? Nós somos bastante arrojados nisso. Nós buscamos os trabalhos de grande monta, é isso que faz a diferença da ANEEL. Porque eu sempre falo para o meu gestor de produção, né? Ele me pergunta, seus clientes nunca têm prazo? Eu falei assim, quando eles tiverem, eles não vão fazer comigo. Eles vão optar por outros. Então, o nosso foco é alta produtividade, entrega, e aí eu preciso de equipamento confiável para que eu tenha isso sem RNCs, né? Sem os registros de não conformidade. Nesse momento, né, a Neoband passa por uma transição de produção em relação ao volume de vendas, aos contratos que nós estamos agregando, a busca de novos negócios na comunicação visual. Então, o equipamento, nós temos investimentos lá em várias áreas, nós decidimos pela VUTEC exatamente por a confiança da entrega em alta qualidade, alta produtividade e a relação custo-benefício sensacional. Perfeito. Agora, nessa linha também, eu pergunto para vocês dois, o que é a evolução da tecnologia de impressão digital está possibilitando em termos de aplicações? Felipe, você falou um pouco antes também sobre isso. Então, eu acho que a evolução do digital está propiciando uma série de novas aplicações. Como é que vocês veem isso? Você, Arnaldo, e você, como é que vocês veem? Nós temos um foco agora na fábrica, na parte de MPDV, e MPDV realmente é uma coisa bastante desafiadora, porque você fala em madeira, acrílico, você fala em polionda, você fala em ecoboard, você fala em tecido, e aí vai, né? E óbvio que também nós estamos colocando tecnologia, levando realidade aumentada, trazendo um mundo fora do impresso, mas partindo do impresso. O nosso caso em específico para o direcionamento com este equipamento é a busca de melhor competitividade com o mercado de offset. Então, quando você fala em impressão de cartão, papelão,
de grandes formatos, você tem máquinas offset no Brasil, 1 metro por 1,40 m, se eu não me engano tem 1,30 m por 1,60 m. Eu cheguei a ver máquina na Alemanha de 2 metros, né, a maior VLF, uma KBA de 2 metros. Eu rodo 1,80 m por 2,50 m, uma folha só, entendeu? Então, buscar este mercado, que hoje é dominado pelo offset, mas o offset imprime isso, imprime, cortando. Imprime a folha cortada. E depois você monta, num desafio ali, você monta a peça, você estrutura a peça e monta. O nosso caso, aumentando a velocidade, reduzindo o custo de impressão, né? Não, mas o equipamento ele tem um valor alto. Mas você vai buscar um mercado que realmente paga isso. Especificamente, o foco da nossa M3H é o mercado de MPDV papelão. Porém, é uma máquina LED UV, como as outras que nós temos, que você tem uma infinidade de aplicação e nós temos uma área de MPDV bastante arrojada, né? Aí você tem acrílico, PS, PVC, X-board, EcoBoard, Polionda e aí a gente imprime tudo. Que delícia! Imprime tudo, maravilhoso. Isso acho que vai um pouco ao encontro daquilo que a gente conversou na entrevista que eu fiz para a revista Bigraph, né, onde você falou sobre tendências. A gente está numa feira de comunicação visual, então eu quero aproveitar você aqui para você falar um pouquinho, né, dessas tendências que você vê para o mercado de comunicação visual. O que eu... na Bigraph a gente falou muito sobre a questão do Hub 360, né? Então hoje você tem um universo bastante grande de sign makers, né? Comprando equipamentos para atender o varejo normal, né? Então a feira aqui é um sucesso, você ouve o sinal tocar toda hora, é máquina vendida. Você tem hoje dentro da feira a M2, que é uma empresa que veio buscar revendedores, né, que é uma gráfica, né? Isso é uma inovação também, né? Uma prestadora de serviço dentro da FESPA. Isso nunca aconteceu. É verdade. Né? Bem lembrado, não falei isso no começo. Não, então isso nunca aconteceu, né? De você ter uma gráfica aqui dentro buscando revendedores. Eles né? são do Rio, não é isso? Eles são do Rio. São do Rio. E aí você pega, né, o que nós falamos, né? É a comunicação visual além da impressão. Ou seja, você vai imprimir, porém você vai ter uma experiência de realidade aumentada, você vai ter uma experiência de web, de busca de e-commerce. Hoje, quando você compra um display na Neoband, vai com QR Code, que você entrega uma mídia, um carrossel de fotos, ou uma informação técnica do seu produto, e a gente agrega ali, e o consumidor ele tem uma experiência dentro do celular fotografando. Então, essa é uma área. Você precisa agregar na comunicação visual a parte de logística, a parte de picagem, a parte de manuseio, agregar marcenaria, serralheria, instalação e consultoria. Então você se torna um hub de solução, onde o cliente tem, eu uso muito esse exemplo, o canivete suíço, que ele abre, tem as ferramentinhas todas ali, tem tudo ali dentro. Ele vai conseguir a solução para isso e é o que eu olho de tendência. Aqui na feira você tem bastante diversidade de material, né? Tem os tecidos, DTF, né? Tem várias tecnologias. O caminho, na minha visão consolidada, porque eu estou aqui, é esse. Perfeito. Legal. Muito bem, ótimo, gente. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Rafael, Arnaldo. Eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa assim, né? Além desse depoimento do Arnaldo, né? Do segmento que ele atua muito bem, a Neoband muito forte no segmento PDV e tudo mais. A EFI, ela, eu diria o seguinte, que ela é um pacote completo, né? Ela oferece todo um ecossistema de não só o equipamento, mas também a parte da tinta, que ela é um fabricante de tinta também, né? Então ela tem a parte do software, tudo isso proporciona com que a gente consiga também atuar em alguns segmentos industriais também, né? Então, por exemplo, a área de engenharia da EFI é composta por mais de 700 engenheiros. Então, quando a gente está para lançar um equipamento, está desenvolvendo um equipamento, é todo mundo conectado. O pessoal da área de tinta com o pessoal da área essa máquina vai produzir X metros por hora, como o Felipe comentou nós temos equipamentos produzindo 8.000 metros quadrados por hora. Então, imagina curar,
fazer a secagem a 8.000 metros por hora. Então, para você trazer isso para um equipamento de 300, de 400, de 500 metros por hora, para depois de impresso, esse impresso poder fazer uma dobra, poder fazer um corte, poder fazer uma aplicação mais extrema, isso nos ajuda bastante para também clientes que buscam soluções mais industriais, alguma coisa mais técnica, né? E também vai muito bem na parte promocional, ou seja, o equipamento ele é pensado para atender um segmento como um todo, né? Então, esse é um complemento. Joia, gente. Arnaldo, você quer acrescentar algo? Fico muito feliz de ver o mercado pungente, né? O mercado sempre crescendo, né? Essa abertura da Beconv aqui, né? Só complementando a FESPA, lá atrás, vamos colocar do século passado, né? A FESPA estava agregada à serigrafia. É verdade, FESPA bem era feira de forte. serigrafia. Né? Olha só, né? verdade. Não vamos falar a nossa idade, né? Não, a gente só fala que o mercado mudou. O mercado mudou e a feira está acompanhando essas transformações. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, né? Depois de 4 décadas de trabalho, ver o mercado crescendo, né? Nós enxergamos a origem ali em 94 com aquela máquina de 5 metros, né? E ver o que tem hoje é fantástico para nós. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Legal. Muito bom. Isso aí, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Foi um bate-papo muito legal. Bom ter o pessoal ao vivo, né? Muito bom, muito bom. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, tá? O Arnaldo, tenho aprendido bastante com ele, um amigo que a gente conquistou agora recentemente, mas que é um grande prazer estar caminhando junto aí. A nossa história, nós temos aí um caminho longo para... Mais 40 anos. Mais 40, né? Maravilha. Gente, é isso aí. Lembrando, esse episódio ele vai ao ar completinho na próxima semana, em videocast, em podcast, na quarta-feira, na próxima quarta-feira. E é isso. E vocês ainda têm mais um dia. A FESPA vai até amanhã. Então, quem não teve oportunidade, venha à feira, tem muita coisa para ver. E principalmente o contato, né, gente? Esse contato, essa conversa que é tão legal. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Hamilton. Um grande abraço a todos, sempre muito bom estar Beijão, com gente. vocês. Não deixe de deixar o seu like, compartilha. Beijão.